para vocês e apresento. Boa ideia? Boa ideia. Então, bora lá. É, eu vou compartilhar com vocês a apresentação especial que eu fiz, tá bom, pessoal? Vou compartilhar. Viu? Eu coloquei para gravar, Hum, tá? Mas eu quero indicar, né? Eu sei que vocês recebem isso, mas eu quero indicar que vocês tenham caneta e papel na mão, gente, para fazer anotações, né? Porque às vezes a gente tendo as anotações aqui conosco, facilita e agiliza a gente a fazer um atendimento mais rápido também, tá bom? Bora lá. é verdade, Valéria, muito bem lembrado. O meu Zoom mudou um pouquinho, achei. Vai atualizando, né, gente? Vai mudando as coisas de lugar. Espera aí que eu tô compartilhando, tá? Aqui. Não, chat GPT, o que que tá aparecendo para vocês? É o chat? Aparecendo uma tela preta, escrito Ah, Juliana Ziloc, tá. ah, foi de novo. Aí, compartilhar. Agora Agora deu, foi, Gil. né? Deu. Sabe o que que é, gente? É que eu não faço isso quase nunca, né? Mentira, eu faço isso todo dia. É que o de vocês é mais caprichada no Canvas. Bora lá, people! Olha aqui, eu tenho a ajuda da Valéria e da Kelly, hein? Se alguma coisa der errado, elas estão encarregadas aqui de ajudar, tá? Hoje, né, o tema da nossa classe, hormônios em harmonia. Como os óleos essenciais podem te proteger, te ajudar. O que que a gente vai aprender hoje, pessoal? Nós vamos aprender o que é o sistema endócrino, os tipos de hormônios que existem, o que são disruptores endócrinos, e a gente vai falar sobre alguns lançamentos da Doterra que tem tudo a ver com esse tema, tá? Então, presta atenção, se eu vou falar algumas características, vocês se identificarem com o que eu vou falar, anota aí, porque então as informações são para você, tá? O que que é o sistema endócrino, pessoal? O sistema endócrino é um sistema de mensagens do corpo. Então, ele vai sair de um lugar, através de uma substância que ele produz, vai para outro lugar e vai dar um comando ali, né? E às vezes ele tem que receber um comando para depois dar outro para chegar onde ele quer. Então, é um sistema complexo, né? Que às vezes atua em forma de cascata. Então, uma coisa estimula a outra, que é a outra que estimula a outra, que é a outra que estimula a outra, e aí você chega no ponto final da substância que você precisa. Isso é o sistema endócrino. Em seres humanos, em animais, mesma coisa, tá? Então, ela depende dessas substâncias. Os hormônios são eles que viajam pelo sangue e se conectam a receptores que estão dentro ou fora das células. Então, esses receptores das células, ou dentro ou fora, eles vão ser encarregados de pegar os hormônios e usar esses hormônios com aquele objetivo específico. Então, guardem bem os receptores. E uma vez que se conectam, esses hormônios se conectam nos receptores, eles espalham sinais que afetam, olha que interessante, a vida, né? O humor, o metabolismo, a reprodução, a sua vida inteira, certo? Então, muito importante. E existem vários tipos de hormônios, tá, pessoal? Aqui à esquerda, nós estamos vendo uma figura da localização onde esses hormônios são produzidos. Hipotálamo, glândula pineal, hipófise, tireoide, eu devia ir falando os hormônios, né? Tudo que é produzido. Lembra da melanina? Da melatonina, desculpa, da melatonina, né?
Lembra do cortisol, hipotálamo, hipófise? Lembram do TS4, T3, T4 na tireoide, e assim por diante, tá? Então, todos esses órgãos fazem parte do sistema endócrino e todo lugar tem produção de hormônio, e esse hormônio vai circulando ali pelo corpo. E existem tipos diferentes de hormônio. Significa que eles têm um precursor diferente, eles têm uma via de sinalização diferente, então o caminho deles pelo corpo é diferente por causa desse tipo que eles são. São os eicosanoides, então, por exemplo, a prostaglandina é um hormônio eicosanoide, né, derivado do ácido araquidônico. Então, a gente já sabe que por ser derivado do ácido araquidônico, ele tem uma via metabólica lá específica, né? A prostaglandina é um hormônio que atua na regulação da gravidez, por exemplo, né? Então, é um hormônio super importante. Esteroides, hormônios esteroides, por exemplo, o estradiol, o cortisol, de novo, né, gente? O cortisol não sai das nossas aulas. Esses hormônios são derivados do colesterol, então são super assim, é, combinam muito com o óleo, né? O colesterol e o óleo são substâncias que combinam. E os óleos essenciais também, né, combinam com o óleo. Então, eles podem, óleos essenciais e outras substâncias podem ter a mesma rota desses esteroides, né? Aí tem os hormônios tipo peptídeos, que é a ocitocina, que é o hormônio do prazer, a melatonina, que é o hormônio do sono. Esses são derivados de aminoácidos, tá? Então, gente, isso aqui é só para vocês conhecerem e entenderem o que eu vou falar mais para frente, mas não é para decorar, tá? Não vai cair na prova, não. Então, a gente tem produtos químicos e ou sintéticos, né, que estão assim silenciosamente pertencendo a vários produtos da categoria de cosmético, de perfumaria, e que esses produtos químicos ou sintéticos podem interferir em cada uma dessas vias que eu mostrei para vocês, desses metabolismos aí. Tá? Então, como que vai interferir, né? É isso que a gente vai entender agora. Essas substâncias, né, que podem interferir, elas são chamadas de disruptores endócrinos. Então, o que que é isso? É uma molécula que pega a mesma rota, né, de que os hormônios pegam, e ela pega o lugar do hormônio, finge que é ele, né? Pega o lugar dele e interfere no sistema, no funcionamento do sistema endócrino. Então, o sistema endócrino que estava todo reguladinho, para o seu corpo funcionar igual um reloginho, ele vai ficar todo perturbado. Então, é isso que o disruptor endócrino faz, né? Então, fontes de disruptores endócrinos: perfumes, sabonetes, loções, hidratantes, cosméticos. E isso não está claro nas embalagens. Isso aí, gente, eu não trouxe hoje nenhum artigo para vocês verem, para não ficar muito pesado. Mas isso tudo está publicado, é comprovado, tá? Então, vou seguir aqui, tá? E aí, quais são os principais mecanismos, tá, pessoal? Vamos supor, vamos vir aqui no desenho para ficar mais fácil. Essas bolinhas roxas são os receptores, aqueles que recebem os hormônios, tá, pessoal? Tá representando aqui, que tá dentro ou fora da célula, que é a cor de rosa. Aí, um hormônio natural do corpo, que é esse vermelhinho aqui, se ele viesse para o receptor, ele ia encaixar direitinho, ó. O que que o disruptor endócrino faz? Ele vai lá no lugar do hormônio, rouba o lugar dele, começa a funcionar, o sistema começa a funcionar com um impostor ali, certo? Ou ele pode também. Existem várias maneiras, tá, gente? Aqui nesse desenho tá simplificado, ele tá roubando o lugar. Mas existe assim, antagonismo, de alguma maneira ele impede o hormônio de entrar. Existem várias questões bioquímicas aí que nós não vamos aprofundar, mas só para vocês saberem, tá? E eles também podem sequestrar uma proteína que é a encarregada de fazer o transporte hormonal. Então, é de maneira indireta, né?
O danado vai lá, rouba a proteína que ia fazer o transporte hormonal. E aí o hormônio não chega e vai chegar outra substância, né? Que não é o hormônio, é uma substância normalmente sintética, tá? E, e aí desregula tudo, né? E para piorar, pessoal, para piorar, o que que acontece? A gente tem alguns efeitos aí do mecanismo de toxidez dos disruptores endócrinos. Quais são? Existe um efeito sinérgico, efeitos sinérgicos. O que que é isso? Quando os disruptores endócrinos, além de reagirem com os receptores, eles interagem entre si. Aí, por exemplo, vamos supor que tenho dois disruptores endócrinos me contaminando. Eu não vou ter um mais um, né? Eu vou ter um vezes um, tá? Então, se esse número for maior, for três, for quatro, a diferença é gritante, né, pessoal? Então, isso que é o efeito sinérgico, é quando um influencia o outro disruptor endócrino. Já vai sair da parte chata, tá, gente? Dá uma respirada, tá? Daqui a pouco a gente vai pegar os olhos. O que que é a bioacumulação? A bioacumulação é quando esses disruptores acumulam no corpo com uma lentidão e não saem. Por quê? Porque eles são difíceis de eliminar. Não tem uma rota na nossa fisiologia que elimine eles. Por quê? A gente elimina hormônio? Não, fica ali circulando junto com os receptores, tá? Outra coisa, a biomagnificação. O que que é isso? Estão vendo essa figurinha linda que eu pus para vocês, que tem o pasto, o boi e um ser humano comendo? Isso aqui chama-se cadeia alimentar. Então, a biomagnificação, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar mais forte, né? A contaminação vai ficar mais forte conforme a gente vai subindo na cadeia alimentar. Então, se tem o contaminante do disruptor endócrino no pasto, aí o boi vai lá, come o pasto. Ele vai ficar com o dobro de disruptor. E aí o ser humano vai lá e come o boi, ele vai ter o triplo ou o quádruplo. Entenderam o que que é biomagnificação? É um acúmulo ali dentro da cadeia alimentar, certo? Que mais? Assim, agora uma parte terrível, né? Quais são os efeitos dos disruptores endócrinos que já são conhecidos pela ciência? Perda de fertilidade, questões de saúde reprodutiva, várias formas de câncer. Foi encontrado disruptor endócrino em tecidos cancerígenos, vários tipos, mama, vários tipos, defeitos de nascimento de bebê, mutações gênicas, ou seja, antes de nascer já está, né, com alguma coisa diferente. Antecipação ao atraso da puberdade, da menopausa, isso daí é algo que a gente observa só de olho, né? A reclamação de muitas pessoas, obesidade, diabetes, desordens na saúde mental. E aí tem um agravante que as mulheres, com certeza, são as mais prejudicadas, porque são as que usam um número de cosméticos diariamente muito maior do que os homens, né? Em 99% dos casos, tá? Não gosto de generalizar, mas é muito. E também para bebês, né, pessoal? Porque além disso, tem um dado que não coube aqui na lâmina, mas foi encontrado disruptor endócrino no leite materno. Lembra da cadeia alimentar? Então, e aí eu vou falar três drogas, né? Isso é uma droga. Três tipos de disruptores aqui que estão. A gente já falou sobre isso uma vez, tinha vários. Mas eu vou falar esses três aqui que eu tenho certeza que em produtos comuns eles têm, e o nosso, que é o lançamento, que nós vamos falar hoje, não tem. Não tem.
Então, os primeiros são os parabenos. O que que é isso? Eles são conservantes sintéticos, tá? O que que é sintético, gente? Sintético é uma molécula que é feita no laboratório. Por exemplo, você vai na natureza e pega o óleo essencial, é natural, né? Para fazer o parabeno, você não precisa de nada natural, você só precisa de molécula. Vai lá no laboratório, junta uma com a outra e ela não é natural. Ela não se consubstancia com a nossa natureza animal, tá? Bom, então a indústria usa para eles durarem mais na prateleira, né? Então esses produtos são feitos para preservar. Então, eles têm ação fungicida e bactericida para não estragar, né? Por isso que quando a gente faz cosmético em casa, ele dura muito menos, ele dura um mês no máximo, né? E quais são os produtos que têm parabenos? Perfumes, cremes, hidratantes, sérum, protetores solares, entre outros. O parabeno possui uma estrutura química que imita o estrogênio. Então já sabem aonde que ele vai entrar, né? Ele vai entrar nas questões de reprodução, né? Ele é um hormônio sexual, o estrogênio. E ele também tem outras funções muito importantes no. é, Como é que chama o nome daquele sistema? Imune. Sistema imune. Por quê? Porque o estrogênio ele modula alguns neuroreceptores, tá, pessoal? Então, mexer no estrogênio é uma coisa muito, muito prejudicial, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher, né? Apesar de ser um hormônio feminino. E aí vai causar reações indesejadas. Então, por exemplo, alergias, dermatites de contato. Ele também pode contribuir para a desregulação do sistema hormonal, como a gente viu, e até desenvolvimento de câncer, tá? Esse parabeno que foi encontrado em tecidos tumorais. Aí os fitalatos. Eles são utilizados em formulações cosméticas para fixar fragrâncias. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque lá na convenção a gente ouviu que não existem fixadores de fragrâncias. Não sei se vocês prestaram atenção, né? E aí o perfumista, né, que criou o perfume, que deu essa informação, disse que para a gente fixar melhor o perfume, tem que ser um ingrediente maravilhoso, como os óleos essenciais, e a gente tem que passar um hidratante na pele antes, que daí o perfume vai fixar muito mais, tá? Então a indústria comum farmacêutica, ela usa cosmética, na verdade, né? Ela usa fitalatos para fixar o perfume, tá? E aí esses fitalatos, eles podem interferir nos hormônios reprodutivos, eles imitam o estrogênio também e o androgênio, provocam uma superestimulação, ligam-se ao receptor desses dois hormônios e bloqueiam a ligação, tá? Então ele invade mesmo, né, o impostor. Podem estar relacionados à asma, né? Às vezes não acha a causa da asma de jeito nenhum aí, ó. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como tá em alta esse assunto, né? Aí, ó, por que que às vezes acontece? Câncer de mama, apesar que câncer de mama é muita coisa, né? Mas esse também pode contribuir. Obesidade, diabetes tipo 2, baixa do QI. Ou seja, desequilíbrios ligados ao neurodesenvolvimento, aspectos comportamentais, desordens no aspecto do autismo, desenvolvimento reprodutivo alterado e aspectos ligados à fertilidade. Então, pessoal, vamos fugir desse veneno, combinado? E as fragrâncias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a diferença entre fragrâncias, aromas, tá? As fragrâncias, tem muito artigo científico sobre isso, tá, gente? Muito. Aqui tem um, mas lá na convenção foi apresentado outro, né? Inclusive, o pessoal da Doterra participou do paper, né? Qual o problema das fragrâncias no mercado, né? No mercado comercial, onde a gente está com esses produtos comuns?
Não existem normas rígidas, né? Assim como existem normas rígidas para os aromas dos óleos essenciais, não existem para os perfumes, tá? Então, a gente não sabe o que que é seguro, o que que não é seguro, né? E os fabricantes, eles não têm, assim, obrigação de dizer os ingredientes das formulações, por quê? Porque é segredo comercial, né, gente? Perfume é uma coisa única. Então, tem essa questão. E aí, a gente estima que cerca de 3.000 químicas de fragrância existem, sendo que um perfume pode conter de 10 a 300 deles. É, e também os impactos que causam na saúde, né? Então, as fragrâncias, elas podem causar patologias na pele, sistêmicas e neurológicas, além de problemas no sistema respiratório, e além também de ser um disruptor endócrino, tá? Que altera ali a cascata hormonal. E aí, os lançamentos, pessoal, os lançamentos, se preparem, eu vou fazer uma abertura aqui, depois a gente vai começar a inalar óleo, tá? Então, foi lançado, eu não poderia deixar de trazer o Verage, Anti-Idade, né? Então, é o Anti-Idade da linha Verage que estava faltando, né? A gente já usava a linha maravilhosamente bem. Então, esse cosmético, ele não contém derivado de petróleo, que são os petrolatos, os sintéticos, que são as fragrâncias, ou seja, um cheiro artificial, né? A GMO é a sigla de organismos geneticamente modificados, conservantes, parabenos, etc. Tá? Então, por enquanto ainda não está disponível, tá todo mundo doido esperando, mas em breve estará no site. E agora sim, gente, nós vamos falar de perfumaria, porque esses já chegaram, né? Então, vocês sabem qual a diferença entre aroma e fragrância? Ó, ambos são compostos voláteis para serem sentidos pelo ser humano, porém por diferentes receptores. A fragrância é captada apenas pelo olfato e oferece uma identidade olfativa única a determinados produtos, como aromatizadores e perfumes. Então, a fragrância, olfato. Já o aroma é captado pelo paladar e pelo olfato, ao mesmo tempo remetendo a odores, gostos e sabores. Então, por exemplo, você sente o aroma do café coado. Isso vai impactar tanto o paladar quanto o olfato. A fragrância, você sente a fragrância de um perfume, é só o olfato, o paladar não entra. Entenderam? Tipos de perfume. O que que é um eau de parfum? Preciso ter aulas com a Sandrine. Tá muito ruim a coisa aqui, mas vamos. Então, o eau de parfum é um perfume que tem de 10 a 25% de fragrância, né? Então, ele, assim, a hora que a gente espirra, ele não é fraquinho, não, né? Ele é bem encorpado, ele chama atenção. E, e os perfumes todos têm um negócio chamado pirâmide olfativa. O que que é isso? É uma maneira que fica mais fácil das pessoas especializadas em perfumaria identificarem o que que é o perfume, né? Então, nessa pirâmide, a gente tem o que eles chamam de notas de saída, ou topo, ou cabeça, que ali vai estar 10 a 20% dos óleos essenciais usados, que é a primeira impressão do perfume, aquilo que a gente, né, sente primeiro, né? Vai introduzir o perfume. E essas moléculas são mais leves, então elas evaporam mais rápido, né? São mais voláteis. Essas do topo, tá, pessoal? Então, vai dar a primeira impressão do perfume, né? E além de tudo, a alta volatilidade, né? Ou seja, evaporando muito rápido, faz com que as notas desapareçam com mais facilidade. Apesar disso, elas impactam na decisão de compra da fragrância, tá? E as notas de saída despertam o interesse do consumidor, prendem a atenção do consumidor.
Tem como característica principal o frescor, por isso costumam ser de famílias com dimensões mais cítricas e aromáticas. Agora as notas do meio da pirâmide, que são chamadas de corpo ou coração, né? Então elas são elas a alma do perfume, tá? A identidade, a alma. Elas são um pouco menos voláteis do que o topo e, e mais voláteis do que o fundo, tá, pessoal? Então é por ordem, né, decrescente. Fundo é mais pesado, menos volátil, depois o corpo e depois o topo. E elas expressam a inspiração principal utilizada durante a composição da fragrância. Aí começam a destacar, né, alguns minutinhos após a aplicação e também ajuda na evolução do perfume ao longo do tempo, porque quando a gente aplica um perfume, pessoal, ao longo do tempo, ele vai se modificando, né? E agora vocês vão começar a observar isso depois de ouvirem essa explicação. Atuam diretamente como o tema principal e a identidade olfativa do aroma. Quais são as famílias que costumam compor florais e frutadas? E, por último, as notas de fundo ou de base, né, que tem um peso muito grande, então elas evaporam menos, então são elas a que vão ficar por mais tempo, tá? Por isso a maior durabilidade, né? Famílias que costumam compor essas notas são as amadeiradas, orientais, resinas, especiarias. E, e aí o maravilhoso, né? Podem pegar seus perfumes, que agora eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Perfume a gente vende, dando para as pessoas cheirarem, e aí a gente vai falando todas essas características que nós estamos aprendendo aqui, tá? Não espirra na cara da pessoa, não. De preferência no papel, não tem papelzinho, espirra na tampinha e dá a tampinha para a pessoa cheirar. A primeira experiência não é na pele. Primeiro a pessoa vai sentir o perfume bruto, depois em contato com a própria pele. Façam essa sequência para vocês não traírem o olfato da criatura, né? É tudo hormônio, gente, é tudo sistema límbico, é tudo cascata de informações. Façam todo esse ritual, tá? Então, esse diz que é o perfume masculino, tá, gente? Mas para mim, os dois são unissex, tá? Então, esse é o Pur amadeirado oriental, desperta o espírito aventureiro do homem moderno, equilíbrio perfeito entre frescor e intensidade. É ou não é? As notas de saída começam vibrantes, bergamota, toranja e menta, gente. E logo abrem espaço para a força e a sofisticação das nuances terrosas. E aí, notas de coração, vetiver, gerane, lang-lang, café. Um inesperado toque de café adiciona profundidade, finalizando a experiência com uma base quente, envolvente e atemporal. Tonka eu ainda não estudei, tá? Vou ficar devendo hoje patchouli e benjoim. Nós não vamos trazer esses também, mas depois a gente traz. E o Pure, que é o feminino, né? Floral amadeirado. Ele é um convite à elegância, feminilidade e beleza natural. Meu marido só tá usando esse, tá? Então, nota de saída, gente, é bergamota, limão e mandarim. Deixa eu já pegar o outro para trocar aqui. Vocês conseguem sentir esses cítricos? Muito, né? Então, as notas de saída trazem uma sensação revigorante que logo evolui para um buquê floral delicado e envolvente. Jasmim, neroli e lang-lang, né? Só flor. E, no fundo, madeiras sofisticadas adicionam profundidade e charme. Copaíba. Vocês já viram um perfume de copaíba, gente? Isso daí é a revolução. Vetiver e baunilha. Baunilha usado na indústria da perfumaria também no mundo todo. E aí, gente, deixa eu só ver que horas são, não posso me perder na hora aqui, tá?
É, nós vamos falar agora. O que que eu fiz? Eu selecionei para vocês três óleos. Já vou falar os óleos, né? Foi os que eu pedi para vocês pegarem. É o bergamota, o vetiver e o ylang-ylang. Por que que eu selecionei esses três? Primeiro, não dá tempo de falar todos. Segundo, que os três estão presentes nas duas colônias, tá? Então, o que a gente aprender sobre eles aqui vai servir para as duas. E, e é isso. Então, bora lá, bora pegar o nosso bergamota. E eu vou contar para vocês outra coisa que eu aprendi nessa viagem da convenção. Eu fiz um curso chamado Sinfonia das Células, né? E foi muito legal, porque eu já tinha lido o livro e eu queria saber na prática, eu tinha algumas dúvidas. E aí, na aula, ela explicou tudo, foi lindo. E sabe o que que ela me ensinou, que eu vou ensinar vocês? Toda vez que você vai aplicar o óleo numa pessoa, seja para ela inalar, seja para você fazer uma massagem, seja para você aplicar a sinfonia das células, seja para pôr na palma da mão, você tem que apresentar o óleo para a pessoa, o nome, algumas características, de que planta que é, para a pessoa ir se familiarizando e criando uma relação com o óleo e fazendo uma conexão, né? E assim, eu não sei, pelo menos eu, quando eu sei mais do óleo, eu acho que ele funciona melhor ainda em mim. Bom, então vocês estão com bergamota aí na mão. Inalem do próprio frasco, gente. Treina o nariz, abre a narina, passa pelas duas narinas, deixa, né, o aroma, né, não a fragrância, o aroma penetrar em você, sente ele trocando, saindo de uma célula indo para outra, sente, né, essa linguagem que ele fala dentro de você. Essa linguagem é assim, ó, ela começa química, passa pelo nariz até saturar, né, gente? Eu cheiro, ó, agora eu tô sentindo. Se eu cheirar muito, eu não vou sentir mais nada, porque ele satura. Aí você espera um pouquinho, volta a cheirar e ele volta a sentir, tá? Então, essa saturação é que não tá dando tempo de trocar, né? Esse óleo, ele chega como uma linguagem química, bate lá no cérebro, na zona olfativa, e se transforma em elétrica. Aí, essa elétrica vai chamar um neuroreceptor, que vai levar a informação no corpo inteirinho. Isso aqui anda no nosso organismo igual uma droga anda, igual uma dipirona, esse remédio que a gente toma, e entra também no nosso corpo igual um remédio, né? Ele viaja em tudo, a via é a mesma, tá? Então vocês estão com remédio aí, para que que serve esse remédio? O bergamota é o óleo da autoaceitação. Esse óleo ajuda a gente a ver quem a gente é de verdade, sem problema nenhum. Sem vergonha, sem medo, sem trauma, né? Ele dá essa possibilidade. Tem uma ação ansiolítica, né? Reduz estresse, reduz dor também, tá, gente? Alguns estudos relatando, né? Muito estudado em sala de pré-operatório. Diz que foi assim gritante a diferença de quem usou bergamota no difusor e quem não usou, como ficou mais tranquilo, mudou até frequência cardíaca, batimento. Então proporciona equilíbrio emocional e atua no alívio da dor, tanto a nociceptiva como a neuropática, né? Nociceptiva, pelo que eu lembro, é quando a gente corta, né? E a neuropática é ligada a um nervo que vai dar o sinal lá no cérebro. Então, é a bergamota, ela atua semelhante aos opioides, olha como é forte, só que ela não vicia, né? Ela não causa dependência, né? Ao contrário, né? Ela pode ajudar a eliminar vícios. Então, ela também promove a esperança, né? Ajuda a superar a dor emocional, estimula a liberação de sentimentos reprimidos, além de ajudar a combater vícios e compulsões.
né? Possui em sua composição a molécula de acetato de linalila. O que é isso? A molécula conhecida como molécula da compreensão. Abre espaço mental para escutar a si mesmo. Autoaceitação, gente. Desenvolve o acolhimento, né, comigo mesma e com ele a capacidade de reconhecer e valorizar a própria história. A gente tem que aprender a contar a história, né? Depois dessa convenção, a gente viu que para ser Blue Diamond tem que contar uma história linda. Outra molécula que a bergamota possui é o delimoneno, a molécula raio de sol. Olha que lindo o nome dessa molécula. Ela ilumina os pensamentos, dá disposição, entusiasmo, espontaneidade, criatividade, vontade de aproveitar o dia. Outra molécula é o linalol, a molécula da simplicidade. Essa molécula estimula o movimento gentil de autoaceitação. Outra função da bergamota depura sentimentos estagnados e sistemas de crenças limitantes. Interessante. O vetiver, gente. O vetiver é o meu óleo, tá? Tem uma composição química. O que que ele é? Ele é, eu não falei da bergamota, né? Aí, ó, tem que treinar mais. O vetiver, ele é um capim, tá? E a gente extrai o óleo da raiz, das raízes. A composição dele é super complexa. Tem de 5 a 25% de cosimol e isovalencenol, de 1 a 20%. Esses são os componentes mais falados aqui no livro da onde eu tirei. Ele tem mais de 300 componentes químicos identificados. Ele é rico em cis-quiterpenos seguidos de álcoois. E muitos ainda são desconhecidos. Ele é assim super famoso na perfumaria moderna, né? Então, pelo menos um terço das fragrâncias do mundo são criadas com vetiver, tá? E olha que legal. Vocês estão familiares com as ondas cerebrais que mediram a beta, alfa, delta, teta e gama? Né? Então, a beta é quando a gente está alerta, né? Quando a gente está concentrado. A alfa é quando a gente está relaxado, mas não dormiu ainda. A delta é dormindo profundamente, mas sem sonhar. A teta é sonhando. E a gama é uma tarefa, quando a gente faz aquela tarefa de autoprocessamento cognitivo. Olha o que que o vetiver faz. Ele diminui as atividades das ondas cerebrais alfa e beta, onde você está mais acordado, né? E nos padrões de sono e vigília, não, e aumenta, né? E aumenta as atividades da onda gama, né? Que é onde eu tô ali com a minha cognição a 1000 por hora. E nos padrões de sono e vigília, ele demonstrou aumentar a vigília total e reduziu o tempo de sono das ondas lendas. Eu não sei o que que vocês sentem quando vocês inalam o vetiver. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu inalei esse óleo essencial. Ele me deu assim um aperto no estômago, né? E eu entendi o óleo na hora. Ele é para mim um óleo que me conforta a alma, que me traz para a realidade, que me dá humildade. Esse óleo me dá muita humildade. Tanto é, gente. Cadê o nome dele aqui? O nome que a Amanda Porter deu. Aqui, ó, é o óleo da centralização e descida, né? Ele promove um aterramento do indivíduo. Então, quando a gente está com um monte de coisa fervendo na cabeça, você inala esse óleo, ele vai te deixar com uma coisa só, que é a mais importante naquele momento. Por isso que eu gosto de inalar ele antes de dormir, principalmente quando eu estou mais agitada, porque ele depura, né? E a inalação deste óleo promove estados de presença, dá uma força pra gente, né? Promove estados de atenção. Então, aquele aluno muito desatento, eu sempre dou o vetiver e ele foca mais. Muito mais. Tem um amigo meu que eu indiquei o vetiver porque ele é TDAH. Ele falou, Juliana, só de eu lembrar do cheiro do óleo, eu já me recoloco. Eu adorei.
Então, favorece tempo de reação cerebral mais rápido na execução de uma tarefa. Olha o poder. Aplicação tópica reduz o nível de cortisol plasmático. Olha o poder. Reduzir cortisol é tudo, né, gente? Vocês aprenderam isso na outra aula. Promove clareza e percepção corporal. Alivia confusão, insegurança, hiperatividade e a sensação de estar sem chão, porque você nunca vai estar sem chão sem ele. Com ele você vai se enraizar. Que delícia. Eu trato meus gatos com ele também, tá? Desenvolve a confiança, vence o medo que impede de criar raízes. Ó, porque que eu trato meus gatos com ele. Que são de rua. Ele também atua na perda de propósito e no sentimento de não pertencimento. Auxilia a compulsão alimentar, vícios provenientes da necessidade de encontrar consolo. Quando a gente quer fugir, né, gente, de alguma coisa, já viram quem fica no jogando? Tá fugindo de algum problema imediato que tem que resolver. É até rolando o feed do Instagram, né, gente? Desculpa aí falar, viu? Então, quando a gente quer encontrar consolo, conforto, né, diante de uma solidão, né, ou de uma inadequação, é o vetiver, tá? É indicado para quem precisa ressignificar experiências de abandono vividos na infância, fortalece e concede sensação de proteção, proporciona uma comunicação mais direta e assertiva. E o Ilang Lang, por fim, né? O Ilang Lang é a criança interior. A Amanda Potter, lá na palestra Emoções Essenciais, em São Paulo, que nós fomos, muitos fomos, né? Quem não foi, eu vou contar o que que é importante aqui. No livro dela, ela disse o seguinte: o livro novo que vocês mostraram esses dias, o verdinho, não tá aqui não. O Ilang Lang é um remédio poderoso para o coração. A sociedade moderna é muito mental e aí desequilibrou, né? Ficou faltando emoção, sobrando mente. O Ilang Lang ele traz mais dessa emoção, né? Também é um poderoso remédio para libertar traumas emocionais do passado. E tem três tipos de extração, tá, pessoal? Vai extraindo, tira a primeira fração, extrai mais, tira a segunda, extrai mais, tira a terceira. Cada um desses compostos vai para um lugar diferente. A primeira extração vai para a perfumaria, a segunda para a cosmética, a terceira para a aromaterapia. Ele é um óleo considerado afrodisíaco, então ele trata principalmente falta de confiança e frigidez. E ele reduz a impaciência, a irritação, a frustração, a ansiedade. Ele está presente no Serenity também, tá? Eu sinto muito isso, do Serenity é dele. Mais uma coisa legal, ele é rico em beta-caroteno. Qual que é? Ele só perde para um óleo. Qual é o óleo que tem beta-caroteno mais que tudo? É o copaíba, né? Então, tem o Ylang Ylang e o copaíba dentro do Pure, do perfume feminino, que os dois óleos são ricos em beta-caroteno, que é a molécula do momento, a molécula da ponderação, a molécula que vai entrar em contato com o receptor do sistema endocannabinoide, o mesmo que o THC, que o CBD usam para favorecer o organismo das pessoas. E tem também o benzoato de benzila, que é a molécula que dissolve os bloqueios, né? A gente não pode estar bloqueado. Então, o Ilang Ilang ajuda nesse sentido, tá? Pessoal, é um resumo isso aqui, né? Eu quero deixar aqui com vocês. A gente falou só de três óleos que tem nos três perfumes, então imagina o poder que é usar um perfume desse para ir para uma reunião, para ir para um encontro, para ir para um negócio em família. Imagina quantos benefícios a gente não vai ter terapêuticos, né? Enquanto que outros produtos estariam nos contaminando com disruptores endócrinos, né? Quantas vantagens a gente não tem de trocar esses perfumes tóxicos por esses, né? E além de tudo, são maravilhosos, né? Então, a frase que eu deixo para vocês, não sei se está dando para ver, deixei muito aqui embaixo. Perfume é mais do que cosmético, é memória. Então, a gente mexe com o sentimento das pessoas levando os perfumes.
Contem para elas o que significa cada uma dessas moléculas que tem lá. Vocês não vão ver como eles vão se encantar. E obrigada, agradeço a atenção, tá, gente? É um prazer estar aqui. Eu espero que vocês encomendem outras aulas, né? Valéria. Meu Deus! E a voz agora que nem sai de tão emocionada. Gil, que aula fantástica, gente. Gil, gratidão, gratidão. Tenho certeza que, olha, se você não dá tempo de você ver os comentários, né? Mas o quanto as pessoas amaram a sua aula, o quanto agregou, né, nesse produto extraordinário. Isso aqui é eu digo, não é só um produto, né? É algo que ajuda a curar a nossa vida, né? Ajuda a curar. Então, as pessoas estão aqui felizes da vida, felizes, porque estão mais aptas para expandir esse bem, né? Que a gente acabou de receber da Doterra e de você também, tá, Gil? Gratidão demais. E eu quero pedir para a Gisele, Gi, eu quero pedir para você, antes da gente fazer a foto final, trazer aqui, né? Eu sei que você ficou aí também sentindo todo o tempo todo os olhos, né? Eu quero que você traga aqui rapidamente como que foi para você essa aula, rapidinho. Meu Deus, eu tô aqui, eu tô emocionada, de fato, de fato. Eu tô aqui, me entreguei à aula, tá, Gil? Me entreguei completamente, peguei os olhos e fiz toda essa experiência junto com você e eu tô emocionada, de verdade, de pensar o que a gente tem na mão, né? Eu tô saindo, gente, na rua com os meus perfumes. Eu saio com os meus perfumes aonde eu vou, porque eu estou apaixonada de verdade por isso aqui. Né? E assim, pensar, a gente às vezes usa o óleo e só pensa naquele efeito que ele dá momentâneo na gente, né? Mas hoje você trouxe realmente o objetivo, o porquê, né? E quando você sabe isso, o teu resultado com óleo realmente ele é outro, né? Então eu tô aqui com o meu vetiver, com o meu ylang-ylang, com o meu bergamota, que eu amo, sou apaixonada, né? E eu tenho certeza que o meu uso deles vai ser diferente a partir de agora, né? E as fragrâncias, gente, eu só vou falar pra você que ainda não tem na mão esse produto, esses dois produtos aqui. Confia no que a gente está falando. Confia. Confia e peça, porque não tem nada parecido no mercado. Nada, nada. De fato, não tem. Então, peça, porque são perfumes funcionais. Além de toda a questão natural, além de tudo que a gente já trouxe aqui sobre fitalatos, parabenos, né? Tudo aquilo que a gente sabe que faz mal. São perfumes que têm uma função no seu corpo, né? E você colocar isso dentro da sua rotina é cuidar de você. É cuidar da pessoa mais importante da sua vida, que é você. Gil, eu não tenho palavras. Eu tenho certeza que tá todo mundo aqui muito emocionado com essa aula. Acho que foi uma das melhores aulas. Eu sempre falo isso das aulas dela, né? Foi uma das melhores aulas que eu já vi. Só gratidão, gratidão imensa por tudo que você trouxe hoje. Eu tô realmente emocionada, né? Quero dormir com os meus perfumes hoje. De tão maravilhada que eu tô. Obrigada, obrigada. Obrigada, Valéria. Gratidão, Gil, gratidão. Eu vou parar aqui então a gravação e eu quero, Gi, quero pedir mais um favor para você fazer a foto, porque nós temos mais de uma tela, fazendo favor.